Olá, meu amigo, olá, minha amiga, em especial a você, aluno do terceiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Para quem já me conhece, estou aqui novamente com vocês, professor Matheus, para que a gente dê continuidade ao nosso trabalho de resolução do PET, que é o Plano de Ensino Tutorado, disponibilizado a vocês, alunos da rede pública do estado de Minas Gerais, para a Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais. Você que já está com o material em mãos, você que já não tem acompanhado há um tempo, nós hoje vamos dar continuidade. Vamos falar sobre a semana 3 do módulo 2. O tema da aula de hoje para você, meu amigo, para você, minha amiga, é conflitos no mundo contemporâneo. Veja que nas aulas anteriores já falamos sobre a Primeira Guerra Mundial, já falamos sobre a questão da Revolução Russa, e na aula de hoje iremos falar de um tema muito pertinente. Eu sei que você já fez, já deu uma lida, espero que você esteja aqui para a gente conferir. Vamos lá? Mas antes disso, você que está me assistindo, quem já me conhece, sabe como é que é o nosso esqueminha. E você que está chegando agora, você sabe que eu faço parte de um projeto maior chamado Escola Online? O quê? Não sabe? Vem comigo para eu te apresentar. Bom, galera, para quem não conhece, eu, professor Matheus e alguns outros colegas fazemos parte de um grupo chamado Escola Online, onde a gente tem várias redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e, claro, você que está aqui comigo no YouTube agora, você que ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve, ativa as notificações e dá um like, porque pode nos ajudar a crescer e ajudar a dar mais informações a você. Ok? Não deixa de se inscrever não. Por quê? Porque a escola online precisa muito de você. Ok, meu amigo? Antes da gente começar a fazer a resolução, dê uma olhadinha nessa vinheta para a gente começar mais leve a atividade. Vamos lá? Vem comigo e roda a vinheta. Bacana, né? Então, olha só, moçada, vamos ver do que se trata a temática da semana 3, que foi disponibilizada para vocês em relação ao PET. Vamos lá? Bom, qual que é o tema aqui? Da atividade 1. Repara, galera, que a gente tem de cara aqui um quadro que é emblemático. Esse quadro aqui, galera, para todo mundo que conhece, é Guernica, uma obra clássica do pintor espanhol Pablo Picasso e que vai, de certa forma, mostrar para a gente os horrores do que foi a Guerra Civil Espanhola. Para quem conhece, galera, Guernica é a cidade natal do pintor Pablo Picasso. E se você olhar para esse painel, esse muro, o Picasso estava dando para o mundo o que seria o futuro não muito agradável. Porque o que vai acontecer na Espanha durante a Guerra Civil Espanhola, onde tropas que apoiavam então o general Franco, ligadas às ideias dos regimes totalitários, apoiado por italianos fascistas e alemães nazistas, resolveram impor sobre a Espanha, que era governado por um governo social-democrata, típico de uma democracia, um governo totalitário. Então, o que o mundo assistiria na Segunda Guerra Mundial, o Picasso já antecipava quando pintava nesse quadro os horrores. Vejam que eu tenho imagens distorcidas de um horror de uma cidade que foi completamente devastada por não concordar com o regime totalitário. Beleza? Temos aqui então a pintura Guernica e olha só, para a gente continuar, tá? Guernica, painel produzido pelo pintor espanhol Pablo Picasso, procura em linhas cubistas retratar os horrores provocados pela Guerra Civil Espanhola, de 1936 a 1939, processo militar associado à escalada do nazifascismo sobre o continente europeu. Vejam, meus amigos, que a gente está muito na moda agora em falar sobre a ideia dos chamados regimes totalitários. Se discute no Brasil atualmente o que vem a ser o totalitarismo, mas provavelmente nós vamos falar isso melhor na nossa próxima aula. Mas vejam vocês, na verdade, a obra do pintor espanhol revela também um dos aspectos da crise de valores, vivenciada pela sociedade capitalista ocidental no período entre guerras, definido entre a assinatura do Tratado de Versalhes, lembra aquele tratado que impõe à Alemanha uma série de punições após a Primeira Guerra Mundial, que foi assinado em 28 de junho de 1919, a invasão das tropas nazistas de Hitler sobre a Polônia, em 1º de setembro de 1939, o que marca aqui o início da Segunda Guerra Mundial. Então, entre guerras, o mundo está vivendo o quê? A crise de vários valores, principalmente a crise dos valores capitalistas.
Historicamente, esse período foi caracterizado pelo enfraquecimento dos valores da ordem capitalista liberal, já abalada ideologicamente pela vitória da Revolução Socialista Russa de 17. Vimos isso na nossa última aula, que apontava para uma nova proposta de organização social e de Estado. Vejam, galera, que retrato eu estou vivendo aqui agora. Estou vivendo nesse momento, vejam, tá? O abalo do regime capitalista. Querendo ou não, o mundo está muito desapontado com a ideia do capitalismo em função da Primeira Guerra Mundial e da crise de 29. Estou vivendo, por mais que o regime socialista fosse uma realidade, galera, todo mundo sabe que quando o nosso querido Joseph Stalin assume a União Soviética, o que ele faz? Ele fecha a nação soviética. Então a gente não sabe de fato o que era o socialismo. Em contrapartida, para quem se lembra do nosso querido Charlie Brown Jr., com o Chorão, que dizia que eu me fortaleço na sua falha. O capitalismo está em crise, o capitalismo já não é mais uma aposta, o socialismo é uma dúvida. Nesse momento, galera, ganham força, vejam vocês, os chamados regimes totalitários. Quando eu me refiro a regimes totalitários, eu começo a entender que não foi por acaso a ascensão do regime nazi-fascista. Então, vamos dar continuidade para a gente entender o que está rolando? Então, vamos lá, galera, para a gente não perder tempo e para a gente continuar. Perfeito? Vamos lá. Então, o que é a nossa atividade? Na esfera econômica, a ordem capitalista vivenciou, a partir do crack da Bolsa de Nova York, crack, a quebra, inclusive o nome da droga, né, quando as pessoas, né, os usuários de crack consomem, quando você pega a pedra, né, que é o resíduo da cocaína, a ideia dela queimar, ela quebrar, o barulho do crack é por isso, né, que ela vai instalando, ela vai quebrando. Foi a ideia do crack da Bolsa, a quebra da Bolsa de Nova York, a crise mundial de 1929, responsável pela adoção de medidas distintas em relação àquelas usualmente praticadas pelo receituário liberal. Lembra qual foi o caminho adotado pelos Estados Unidos para superarem a crise? Né? Vejam vocês, galera, tá? Olha só, nós tivemos na mão do economista John Maynard Keynes, vejam vocês, o que nós chamamos do New Deal, uma política que é exatamente o oposto do que era praticado pelo governo americano. Tá? Na esfera política, os valores da democracia ocidental, neste período, foram também perigosamente ofuscados pela ascensão dos regimes nazifascistas, propositores do totalitarismo de direita. Então vejam, no momento que o mundo está desacreditado com o regime capitalista, o socialismo não é uma certeza, a gente começa então a entender a ascensão dos regimes totalitários. Beleza? Então este é o cenário de um mundo entre guerras. Vamos ver o que atividade nos é proposta? Então vamos lá, galera. Analise o texto a seguir. Bolha imobiliária, créditos podres, tá? É o que a gente chama de crédito subprime. Colapso de crédito. A crise financeira é tão complexa que deixa perplexos mesmo economistas de primeira linha, acostumados ao jargão quase impenetrável dos mercados. Iniciada nos Estados Unidos, ela contagiou outros países, chegou ao Brasil e terá efeitos em todo o planeta. Faz sentido comparar essa crise com a de 29? Primeiro, galera, que crise eu estou falando aqui? Vejam vocês, eu estou me referindo à crise de 2008. Galera, para quem gosta, pega para ver um filmezinho chamado A Grande Aposta. Um filmezinho muito legal para mostrar exatamente essa crise de especulação imobiliária, crise de crédito, né? Uma época onde a gente falava do que eles chamavam do subprime. O que é isso, galera? As pessoas, os bancos, então pegaram, né, dinheiro que, de certa forma, tinham risco de não serem pagos e começaram a colocar no mercado. Para quem se lembra, né, o grupo Brothers Lehman é o primeiro a quebrar e que gera um colapso. Inclusive, na época no Brasil, falaram de uma possível marolinha, mas é uma crise que realmente foi muito pesada. Tá? E muita gente compara a crise de 2008 com a crise de 29. Medida pelas suas consequências até o momento, a crise hipotecária não faz sombra aos eventos da década de 30. Então ele está colocando aqui o seguinte, que os impactos de 2008 não chegam perto do que foi acontecido em 1929. Tá? A Grande Depressão,
quebrou 1.800 bancos nos Estados Unidos, derrubou em 20% o produto interno bruto das 7 maiores economias do mundo, provocou desemprego em até 33% nos Estados Unidos e na Alemanha, a Alemanha chegou a quase 45%, e fez o comércio mundial encolher em 2/3. A crise 29 foi uma tragédia social e econômica, sem paralelo. Hoje, o cenário é outro. Os governos dos Estados Unidos e da União Europeia estão agindo com a rapidez e energia para debelar a crise financeira. Vejam que a gente tem um mundo globalizado, então você percebe a tentativa clara de, por exemplo, hoje é muito difícil uma bolsa quebrar, porque a crise 29, para quem se lembra, né, galera? A crise 29, ela foi uma crise de superprodução capitalista, né? Para a galera que se lembra, o que está acontecendo, moçada? Tá? Os Estados Unidos vão se aproveitar muito bem da Primeira Guerra Mundial, para quem se lembra, né? Os caras saem muito forte da Primeira Guerra Mundial, então diante do que? Do seu fortalecimento, a década de 20 ela vai mostrar o que? Essa superprodução, tá? Então é um impacto muito devastador, porque o mundo passou a comer na mão deles, beleza? À disposição para evitar que ela se transforme em crise social. Calcula-se que desde julho de 2007, o governo dos Estados Unidos já tenha lançado 2 trilhões na economia, na tentativa de evitar que ela mergulhe em depressão. Então vejam, na época, galera, o governo do Barack Obama, preocupado com os efeitos dessa crise, para evitar o desemprego que foi devastador. Claro que se a gente pegar hoje, é um momento atípico, um momento de pandemia, hoje realmente a situação é o quê? É impensável. Mas em 2008 houve uma crise econômica mais uma vez, gerada pela especulação imobiliária, pela questão que, de hipotecas, tudo bem. Então, olha só, e o governo americano, junto com a União Europeia, rapidamente para um sistema interligado, como eu disse, é muito pouco provável que uma bolsa quebre, como aconteceu em Wall Street. Por quê? Porque pelo sistema interligado, quando uma bolsa começa a operar em baixa, automaticamente ela é o quê? Rapidamente fechada, cancelado o pregão. Show de bola? Vamos lá, galera. Então é o seguinte, em 1929, a primeira medida do governo americano para aumentar a liquidez veio 3 anos depois da explosão da bolsa. Então vejam, olha só, hoje quando a crise vem as medidas são meio que automáticas. Na época eu demorei quase 3 anos, né? O que acontece? De 3 para 4, quando então o presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt convoca o economista, como a gente falou um pouco atrás aí, John Maynard Keynes, para poder criar um plano de recuperação econômica, chamado de New Deal, ou Novo Acordo. Mesmo assim, há semelhanças. A crise atual também começou nos Estados Unidos, então vejam um ponto comum. Ambas têm o seu epicentro nos Estados Unidos e também está se espalhando pelo mundo todo, né? É aquela situação que eu sempre faço. Galera, eu tenho o epicentro e o que vai acontecer? O mundo sofre os efeitos dessa crise, ok? Você vê, por exemplo, a Inglaterra, você vê a Alemanha, você vê o Brasil, todos sofrendo os efeitos dessa crise. Tá? Surgiu como crise financeira localizada e ganhou economia real, ou seja, era para ser uma coisa localizada, como a de 29, e se espalhou pelo mundo. Parecia controlável, com interferências pontuais do governo, mas já engoliu montanhas de dinheiro sem dar sinal de arrefecer. É possível que o mundo esteja presenciando o início de algo maior. O ajuste no mercado financeiro pode fugir ao controle, ferindo o sistema bancário e as empresas que dele dependem. Se essa engrenagem de destruição de valor entrar em movimento, estará montado o cenário para o que a revista Time chamou de Depressão 2.0, uma crise em escala global capaz de rivalizar com a hecatombe dos anos 30. Então esse texto aqui ele fala basicamente sobre o que, galera? Olha só, um texto da revista Época, 6 de outubro, no ano da crise, falando sobre os impactos da crise de 2008. Claro, ninguém imaginava que a gente pudesse chegar no ano de 2020, o ano da Covid. Mas vejam que o texto ele fala de pontos comuns e pontos divergentes. Show de bola? Beleza? Então vamos dar continuidade, meu povo. É o seguinte, estabeleça com base nas informações fornecidas pela matéria jornalística as diferenças e as semelhanças da crise financeira global iniciada em setembro de 2008 e a crise de 29. Volta aqui comigo, galera, olha só. Tá?
aqui nós temos o quê? Os pontos comuns. Ambos surgiram nos Estados Unidos, se espalharam. De certa forma, nas duas eu tive a intervenção do governo colocando dinheiro, ok? E o que elas têm, na verdade, diferente, galera? Vejam vocês, o que elas têm de diferente? Se a gente for parar para pensar, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O que elas têm de diferente? Tá? Vejam, na verdade, alguns falam de diferente. Elas têm os impactos, que eles falam que a de 29, ela foi bem mais assustadora, né? Diferente tem o seguinte, atuação de reação, porque na época de 29 nós vimos que a resolução vem quase 3 anos mais tarde, e nas 2008, galera, os efeitos são imediatos. E uma coisa que eu sei que você aprendeu, que não é falado no texto, é o seguinte, quando foi tentado se criar uma solução em 2008, através do New Deal, qual era a preocupação? A preocupação era com o empregado. Porque numa crise onde eu tive quase 15 milhões de desempregados, o governo ele entenderia o quê? A necessidade de colocar essa galera trabalhando. Porque o Brasil vive uma situação parecida, que é o desemprego. Então, qual é o grande perigo do desemprego? O cara não trabalha, ele não recebe, por sua vez ele não compra. Então, você tem que gerar emprego. Então, na época, havia uma preocupação em socorrer o trabalhador. Em 2008, ao contrário. Vejam, quando o governo americano ele fala lançar 2 trilhões na economia, aqui é para você o quê? Para você socorrer a empresa. Então, se lá atrás você socorria o trabalhador, atualmente você se preocupa muito com a empresa. Show de bola? Então, galera, vamos lá. Vamos ver o que nós temos de pontos o quê? Diferentes e pontos semelhantes. Ok? Vamos lá, eu coloquei uma resposta dentro do que a gente falou. Vê se a sua está de acordo com a minha. Quando analisamos as semelhanças, podemos considerar que ambas têm Estados Unidos como epicentro. Concordamos. Mas rapidamente se espalharam pelo planeta. Surge nos Estados Unidos e rapidamente toma o mercado mundial. Nas duas ocorreram a intervenção do Estado, como a gente viu em 29, com o Franklin Delano Roosevelt convocando Keynes para propor o New Deal, e atualmente, como a gente viu há pouco tempo, o Obama convocando a União Europeia para fazer um resgate. Tá? Entre as diferenças, podemos destacar os impactos econômicos e sociais mais acentuados na crise de 29, ou seja, a avaliação feita é que os impactos econômicos e sociais foram muito maiores em 29 do que atualmente, comparado de 2008. Além da rapidez da tentativa de conter os efeitos em 2008 serem mais acentuados que em 2029. E para quem gosta, como eu falei, se a gente for parar para pensar, tá? Vou até colocar em azul para facilitar a sua vida. Vejam vocês, em 2008, qual é a grande preocupação? Socorrer e proteger as empresas, tá? Lembrando que em 29 a preocupação era socorrer os empregados, ok? Isso na verdade pode ser uma diferença. Não é colocado no texto, mas eu sei que para você faz a diferença. Show de bola? Vamos continuar? Então vamos lá, galera. Atividade 2. Analise o texto a seguir e responda. Mais um textinho aqui, galera. Entre 29 e 33, o número de suicídios aumentou notavelmente em Nova York. Calcula-se cerca de, só no período da crise, no mês, logo no final de outubro, início de novembro, nós tivemos só em Nova York 1.500. Inclusive, galera, não sei se muita gente sabe, os hotéis passaram a trancar as suas janelas. A partir, se não me engano, do 4º ou 5º andar, as janelas elas eram trancadas. Era muito comum pessoas que perdiam tudo, entravam no hotel e se suicidavam. Né? Talvez tenha sido mera coincidência, mas é possível que a falência de milhares de empresas e o desemprego de simples aplicadores de poupança na bolsa, ou seja, muita gente que não tinha conhecimento, colocou todo o dinheiro da família na bolsa, resultante da maior crise econômica do mundo capitalista, tenha influído nessa súbita falta de viver dos nova-iorquinos. Por quê? Eu lembro do meu avô que falava muito isso, que a palavra de homem vale mais do que a caneta. Né? O negócio era no fio do bigode. Hoje não. Hoje a galera deve. Dizem que é o seguinte, devo, não nego, pago quando puder. Hoje está assim, ó, devo, não pago. Nego enquanto puder. O negócio está assim. Tá? As pessoas não têm, quer dizer, não tinham, na época havia muita preocupação com caráter. Ok? E não era para menos. Durante os anos anteriores, com altos e baixos, é verdade, os negócios haviam sido tão febris quanto excelentes. As pessoas iam dormir apenas remediadas e acordavam milionárias. As jogadas especulativas permitiam que, em questão de horas, algumas ações tivessem suas cotações aumentadas em 20% e 30%. Vejam,
Então, muita gente fez, galera, olha só, da Bolsa de Valores, tá? O que eu vejo muita gente atualmente fazendo, tá? Uma forma de vida. Beleza, galera? Vamos lá. O enriquecimento fácil e rápido era sonho da maioria dos norte-americanos. O perigoso vírus da especulação, ou seja, você especular com ações sem, de certa forma, ver o dinheiro concreto. Contaminava especialmente aqueles que viviam em Nova York, mais próximos da caixinha mágica, a Bolsa de Valores, para quem já viu também um outro filme muito bacana, O Lobo de Wall Street. Ok? Então, galera, o principal centro econômico era Wall Street, era realmente o que é onde as maravilhas aconteciam. Show de bola? Então você tem um textinho aqui falando exatamente sobre isso. Tá? Então vamos lá. Explique o crack da bolsa, ou seja, a quebra da bolsa de Nova York, com base em um argumento apresentado pelo texto. Bom, a gente tem vários motivos, que é a superprodução capitalista, a falta de intervenção, mas já que eu estou pedindo de acordo com o texto, presta atenção nisso. O que o texto está falando, galera? Que a quebra ela aconteceu por um mero motivo, porque as pessoas então que não tinham conhecimento, os chamados aplicadores de poupança, motivados pela febre de ganhar dinheiro fácil, especulavam e investiam dinheiro na bolsa. E essa especulação, galera, acabou gerando uma supervalorização sem que de fato o produto real fosse o que? De devido valor. Então vejam vocês. O texto explica a quebra da bolsa de Nova York, né, a famosa Quinta-feira Negra, em 24 de outubro de 29, como resultado da especulação financeira. O que é isso? Pessoas que não tinham lá muito conhecimento começaram a especular, aplicando dinheiro em bolsa, onde milhares de norte-americanos investiam no mercado de ações. Entretanto, o sonho do enriquecimento fácil, somado ao desconhecimento do mercado financeiro, ou seja, investidores de primeira viagem, acaba por gerar o colapso de 29. Então, de acordo com o texto, a gente tem vários motivos, mas o texto ele está o quê, galera? Enfatizando aqui o seguinte, a questão de você especular, investir em algo que, de certa forma, não tem o devido valor. Tudo por causa da especulação, da febre da bolsa imobiliária. Ou melhor, da bolsa de valores, perdão. Beleza? Deu para entender? Então vamos lá, deixa eu ver se acabou. Tá? Ô galera, temos atividade 3. Vamos lá então. Analise o texto a seguir e responda. A crise econômica mundial explodiu com o colapso da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, ou seja, olha aí o centro da economia mundial, Nova York, vivendo o que? O colapso, a quebra. Uma especulação desenfreada, como a gente viu agora na questão número 2, tinha levado os valores dos títulos e das ações a alturas fantásticas. Quando a confiança se abalou ligeiramente, seguiu-se a venda igualmente, desenfreada dos títulos, que cresceu como uma bola de neve, ocasionando o colapso espetacular dos mercados de títulos. No espaço de um mês, o seu valor caiu em 40%. Imagina você que aplicou seu dinheiro perder 40%? Em 1932, já haviam falido 5 mil bancos americanos. Veja o que a gente viu lá atrás? 1.800. Logo no ano da crise, olha quantos já foram. 5 mil bancos. Por quê? O banco não recebe, por sua vez ele não tem crédito, o cara vai pegar dinheiro, não tem dinheiro do banco, porque aquele que está devendo não pagou. Então você cria aqui, como ele mesmo diz, uma famosa bola de neve. Tá? Devido ao fato de os americanos terem recolhido seus investimentos no exterior, passando a importar menos, o colapso atingiu rapidamente outros países. Então, o que o governo americano fez? Ele se fechou, as pessoas que tinham dinheiro fora pegaram, e aí a galera que dependia da economia americana, como a gente viu o epicentro, sofreram os impactos. Show de bola? Então, vamos lá, galera. Em toda parte, a produção diminuiu, o comércio retraiu-se e o desemprego aumentou. Em 1931, faliu o principal banco vienense, o Credit Suisse, precipitando a crise financeira na Europa. Então, ou seja, a crise começa nos Estados Unidos e vejam, em 31 ela de certa forma atinge a economia europeia. O comércio mundial reduziu-se a 1/3 do seu volume normal. Então imagina, galera, você que tem uma queda de 1/3, 33% do comércio cair entre 29 e 32, enquanto aumentavam os índices de desemprego. Como eu disse, os americanos chegaram a queda de quase 30%, chegaram a 15 milhões de desempregados. A Alemanha chegou a quase metade, 44% da população alemã
se viu desempregado. Tá? Sem falar, claro, da inflação, da questão da decadência do comércio. Show de bola? Eu tenho um texto aqui do David Thompson, Pequena História do Mundo Contemporâneo. Beleza? Vamos ver do que se trata aqui. Por que, segundo o texto, a crise norte-americana afetou o mercado internacional? Como a gente acabou de ver, como a economia mundial estava interligada aos Estados Unidos, principalmente do pós-Primeira Guerra, onde a Europa, muito abalada, precisava do que? Do capital norte-americano, a crise, quando ela surge nos Estados Unidos, ela em forma espiral vai atingindo a economia mundial. Né? A gente poder lembrar o que a gente falou aqui, olha lá, em toda parte a produção diminuiu, o comércio retraiu e o desemprego aumentou. Então vejam, o comércio mundial reduziu a 1/3 do seu volume, enquanto o desemprego aumentou. Então essa aqui a resposta é muito clara, né, galera? Para a gente poder entender. É uma resposta bem tranquila, se a gente for trabalhar. Então olha lá, por que, segundo o texto, a crise norte-americana afetou o mercado internacional? Galera, em função da dependência mundial, como a gente viu, em especial da Europa em relação aos Estados Unidos do pós-Primeira Guerra. Ela faz com que todos os efeitos gerados pela crise de 29 fossem sentidos rapidamente por todo o planeta. Olha lá, devido ao fato dos americanos terem recolhido seus investimentos no exterior, passando a importar menos, o colapso atingiu rapidamente outros países. Perfeito? Então você vê o seguinte, olha a questão da dependência. Tá? E o que pede, vejam vocês, a letra B. Apresente, segundo o texto, os principais sintomas internos e externos da crise norte-americana. Vamos pensar o seguinte, se eu estou me referindo a setores internos, eu quero avaliar como fica os Estados Unidos. E a questão externa, de acordo com o texto, eu quero entender os efeitos do que, galera, da Europa. Então vamos lá? É só a gente pensar o seguinte, galera. Veja, o texto fala isso. De acordo com o texto, os principais efeitos internos, ou seja, nos Estados Unidos, foram a diminuição da produção, porque houve uma quebra em massa, retração do comércio e, consequentemente, aumento do desemprego. Olha só, galera, você passa de 4% para 27%. Como eu falei, 15 milhões de empregados. E externamente, ou seja, a Europa sofre com os efeitos, ocorrendo a redução de 1/3, como o texto diz para a gente, do comércio mundial, somado ao acelerado crescimento do desemprego. Vejam, todo mundo que na verdade dependia dos caras, no caso dos Estados Unidos, sofre. A Inglaterra vai atingir quase que 1/4 da sua população desempregada e a Alemanha quase que a metade. A Alemanha fica tão mal, mas tão mal, que nessa crise as pessoas ficam tão decepcionadas que vai facilitar a gente entender que não é por acaso que em 30 você entenda por que o discurso do Hitler, que até então era muito condenado, passa a ser aceito. Porque a Alemanha estava tão no buraco que qualquer um que oferece uma mão de ajuda, nessa mão me agarra. Ok? Então, galera, a gente viu aqui uma aulinha sobre crise 29 de acordo com o PET. Espero que você tenha gostado como eu gostei. Como eu disse, galera, tendo a oportunidade, se inscreve mesmo no nosso canal, não deixa de curtir, ativa as notificações, porque isso pode me ajudar e ajudar vocês também. Ok? Obrigado pela paciência, tolerância. Beijo no coração de cada um de vocês e a gente se encontra logo logo. Show de bola, meus amigos. Fiquem com Deus e até a próxima.